Decorreu entre os dias 2 e 7 do presente mês o Campeonato Nacional de Juniores de Angola, um evento que teve lugar na província de Huila. O campeonato foi subdividido nas seções aberto e feminino e decorreu sob o sistema suíço, com 9 rodadas no aberto e 7 no feminino. E hoje vou trazer a análise de uma das partidas da secção feminino, que colocou frente a frente Renelsa Antônio, que fez parte da equipe angolana na Olimpíada do ano passado e ajudou sobremaneira a equipe angolana a ter uma boa classificação. Do outro lado, Filipa Félix. E a vencedora desta partida é também a vencedora do torneio. Então, vamos à análise e no final a precisão e a classificação final deste campeonato. De brancas estava a menina Renelsa, que abriu com o peão da dama, e a Filipa respondeu com o E6. Seguiu o desenvolvimento das peças: cavalo C3, cavalo F6, E3, D5, A3, C6. As duas priorizam consolidar os peões centrais. Cavalo F3, cavalo de B, D7, cavalo E2, bispo D6. A Filipa já está pronta para fazer o roque, que veio depois do cavalo G3, dama E7, C4 e agora o roque. Só que aqui a Renelsa optou então por avançar o peão de C com ganho de tempo sobre o bispo, que vai para C7. Bispo E2, a Renelsa também prepara o seu roque. E5, a Filipa disputa o centro. D por E5, cavalo por E5, foi a primeira troca na partida. Seguiu B4, defendendo o peão de C, bispo G4, um lance que desenvolve uma peça, ao mesmo tempo exerce uma pressão sobre o cavalo de F3. Então, depois do roque, veio uma série de trocas. Trocaram os cavalos em F3 e também os bispos. Torre de A E8, a Filipa dobra na coluna semiaberta e a Renelsa desenvolve o bispo para B2. De olho em futuros temas na casa de G7 e também em forçar a abertura da coluna G com um forte ataque. Então a Filipa não quis entrar nesta bagunça, mandou logo o bispo E5, um lance que força a troca dos bispos, e assim a Filipa se livra de quaisquer complicações futuras. E com a posição quase secando, uma vez que estão a trocar muito material, a Renelsa propõe a troca das damas. A Filipa manteve a proposta, fez o torre E6 e trocaram as damas em E5. Torre de FC1, cavalo E4, propondo mais trocas e trocaram os cavalos em E4. G3, um lance que evita futuros temas de mate de corredor, e a Filipa também faz o mesmo. G6 e segue o jogo. Torre de AB1, a Renelsa quer avançar os peões da ala da dama. A6, a Filipa adia o plano. Torre C3, torre de F E8, a Filipa dobra as torres na coluna E, mas sem efeito prático, uma vez que a coluna não está aberta. Torre de B, B3, e o rei da Filipa começa a caminhar em direção ao centro, que é o local ideal para o rei em um final. Torre D3, torre C4, torre de B, C3, propondo mais uma troca, e a Filipa traz a torre dobrando na quarta fileira. Esse lance força a troca de torres com esse F3 e assim trocaram as torres em C3 e a torre agora não tem como permanecer na quarta fileira, então retorna para a sétima. E a Renelsa também movimenta o seu rei em direção ao centro. Rei F2. F5, torre B3, de volta ao plano anterior de dar suporte ao avanço dos peões da ala da dama. Rei E8, A4, Rei F7, B5 e veio o A por B5, A por B5. Rei E6, Rei E2, G5. A Filipa tem maioria na ala da dama, então é importante
trocar este peão de modo a ter um peão passado, por isso justifica-se o último lance, o G5. Veio a troca de peões B por C6, B por C6, torre B6, cravando e atacando o peão de C, torre C7, defendendo o peão. Rei D3, G4 e veio mais troca de peões, F por G4, F por G4. A posição está praticamente secando, estão trocando muito material, se encaminha mesmo para um empate. Vamos ver se alguma delas consegue criar algum desequilíbrio. Até aqui a engine marca um empate. Rei D4, H6, torre B8, Renelsa quer tentar alguma coisa na ala do rei, uma vez que nesta ala não dá para prosseguir. E se fizer o torre H8, este peão não terá defesa, então a Filipa já se defende com o torre H7. E aqui a Renelsa faz o torre G8, que foi um erro, uma vez que o peão tem defesa. Aqui o melhor lance seria o torre D8, um lance que ameaça ganhar este peão, e se fosse a defender o peão, caía o peão de H. A Renelsa deixou escapar um tema tático que iria resultar em ganho de um peão, que em um final como este, uma vantagem de peão pode ser determinante. Mas não foi o lance. Renelsa fez o torre G8, claro, a Filipa defendeu o peão. E segue o jogo. Torre G6 cheque, rei D7, torre D6 cheque, rei C7 e não dá para ganhar nenhum peão. Rei E5 e aqui a Filipa viu este H4, um bom lance, uma vez que se a Renelsa trocar os peões, vai sobrar este peão sem defesa. Então a Renelsa viu isso, então ela não trocou, aproximou o rei e veio H por G3, H por G3. Seguiu torre G7, um lance que defende o peão, mas tem o torre H6 e não vai dar para defender este peão, vai cair. Então, para compensar, a Filipa precisa trazer o rei para poder ganhar este peão. Então, rei B7, aqui o melhor lance seria o torre E7, visando afastar este rei da defesa do peão. Uma sequência seria torre G6 atrás do peão, e depois deste cheque a Filipa ganhava este peão em troca com o peão já caindo, porém teria então esta compensação e no final da variante ganhava um peão limpo. Embora a engine ainda marque equilíbrio, ainda assim ao menos evitava a derrota. Mas não seguiu assim. Aqui então a Filipa fez o rei B7 com o plano então de atingir a base deste peão, uma vez que este peão vai acabar caindo de qualquer jeito. Seguiu o torre H4, porém ao invés do A6 a Filipa faz o A7, perdendo um tempo inteirinho, ficando muito longe do peão de C. Porque aqui, como já visto, o rei deveria ter ido para A6, porque depois de cair o peão, teria então este cheque, visando levar a torre para poder atacar a base, e assim depois teria este peão caindo e não daria para defender o peão, e assim a posição se manteria em equilíbrio. Mas com o rei A7 aí a coisa complica, porque caiu o peão de G4, a Renelsa já está em vantagem, porém a vantagem ficou ainda mais consolidada com este erro da Filipa, que trocou as torres e abriu caminho para este peão poder promover muito longe do alcance deste rei. Neste momento então a Filipa fez a leitura e viu que cometeu este erro que não tem como remediar, por isso a Filipa humildemente decidiu abandonar a partida, confirmando então a vitória da Renelsa Antônio. Realmente não dá mais, uma possível sequência seria então esta, e
quem iria deter este peão que está com o caminho totalmente aberto. Não daria. Vitória conseguida no final, uma vez que a partida estava muito equilibrada, até então a Filipa trocar as torres e assim abrindo caminho para a vitória da Renelsa. Uma vitória que contribuiu sobremaneira para confirmar o título de campeã feminina de juniores de Angola. Uma disputa que foi muito renhida. A Renelsa, que representa o clube René Castilho Cunene, ficou apenas meio ponto na frente da Olga da Costa, que representa o clube Makov. E a Rosalina Mutumbulua, do mesmo clube da campeã, fechou o pódio com 5 pontos. Já a Filipa então terminou na antepenúltima posição com 2,5 pontos. Em masculino, o título ficou com o Luther Santos, da escola de Trove, na frente do Adilson João, do núcleo Giga. Aqui um destaque para o menino Célio Chilulo, o menino prodígio que vem se destacando, que ficou então na posição de número 22, com 4 pontos em 9 possíveis. E então esse foi o desfecho deste Campeonato Nacional de Júniores. Vamos ver a precisão da partida que fizemos a análise. Renelsa Antônio fez 90% de precisão e a Filipa não ficou tão longe disso, 86,6%. Uma partida muito equilibrada, inclusive a Filipa fez 3 lances excelentes, porém foi então traída no final com a tentação de simplificar a posição e assim poder levar para o empate, o que acabou então escapando do seu cálculo, porque foi um erro que custou a partida. Parabéns para as duas, parabéns para a Renelsa, a campeã do torneio, e assim termina então este vídeo com este desfecho do campeonato angolano de xadrez de júniores. Continue no canal que voltamos com mais conteúdo ligado ao xadrez africano. Até o próximo vídeo.